Olá amigos do canal Família de Deus, inscreva-se e ative as notificações. Com quem Caim se casou? Com Et. Afinal de contas, com quem Caim se casou? Quem Caim se casou? Essa resposta é facilmente encontrada e explicada na Bíblia, mas é necessário que se entenda o desenrolar da história da humanidade daquela época e a maneira como a Bíblia é escrita até que cheguemos à conclusão sobre com quem Caim se casou afinal de contas. Pasme se quiser, mas eu já ouvi dizer pela boca de uma das minhas professoras da 8ª série do ensino fundamental que alguns estudiosos acreditaram que Caim casou-se com Et. Com quem Caim se casou? Portanto, leia com atenção, estude e você perceberá que esta questão que muitos acham polêmica é resolvida facilmente. Em Gênesis 4, Eva gera Caim. Instantaneamente no verso 2 ela gera Abel. Repare. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Embora possamos ler estes versos tão rapidamente, devemos imaginar que, obviamente, houve um tempo de gestação entre Caim e Abel. Notamos assim que a Bíblia nos traz este trecho da história de maneira bem resumida. Ainda no versículo 2 a Bíblia diz que Abel torna-se pastor de ovelhas e Caim torna-se agricultor, isto é, muitos anos já se passaram em apenas um versículo, pois ambos já eram adultos e tinham suas profissões. Nos versos 3 e 4 vemos que passa algum tempo até que eles trouxessem uma oferta a Deus. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Note que a Bíblia não relata quanto tempo se passou da gestação de Caim para Abel, nem quanto tempo se passou até que eles exercessem suas profissões, ou há quanto tempo estavam exercendo-as até que trouxessem oferta ao Senhor Deus. Repare ainda no versículo 17 do capítulo 4, que Caim constrói uma cidade e obviamente uma cidade não se constrói de uma hora para outra. Tudo isto nos leva à conclusão que dentre o nascimento de Caim e Abel aconteceram muitas coisas. Passaram-se muitos anos até que eles se tornassem adultos e trabalhassem, e muitas pessoas já deveriam existir na terra. Estes anos que se passaram são nada mais nada menos que centenas de anos, e você verá isso mais à frente neste estudo. Talvez você esteja se perguntando, mas de onde vieram essas pessoas? É fácil concluir de onde elas vêm se fizermos uma leitura um pouco mais atenciosa. Repare que em apenas 2 versículos, Gênesis 4, 26 e 27, há um espaço de tempo muito grande, pois relata-se o nascimento de Sete, filho de Adão e Eva, e logo fala do nascimento de seu primeiro filho que, obviamente, nasceu quando Sete já era adulto. A vida do ser humano naqueles dias era completamente diferente da vida que conhecemos hoje, assim como todo o planeta e a natureza também eram diferentes, inclusive a alimentação. Por isso uma pessoa era capaz de viver centenas de anos em plena saúde. Adão, por exemplo, gerou a Sete quando ele tinha 130 anos conforme lemos em Gênesis 5, 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. E finalmente em Gênesis 4, 5 encontramos a resposta para nossa difícil questão e podemos concluir com quem Caim se casou, pois com tantos anos de vida Adão gerou não somente Caim, Abel e Sete, como muitos pensam, mas ele gerou também outros filhos e filhas, os quais não têm seus nomes registrados na Bíblia Sagrada. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Essas pessoas eram descendentes de Adão, Eva e Sete.
A estimativa de filhos gerados por um casal ao longo de sua vida hoje gerou não somente Caim, Abel e Sete, como muitos pensam, mas ele gerou também outros filhos e filhas, os quais não têm seus nomes registrados na Bíblia Sagrada. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Essas pessoas eram descendentes de Adão, Eva e Sete. A estimativa de filhos gerados por um casal ao longo de sua vida hoje em dia é de 1 a 5 filhos. Mas nossos avós, considerando os anos 60, 70, 80 e 90, no meu caso por exemplo, geravam mais de 10 filhos. Obviamente Adão e Eva, que viveram pouco mais de 900 anos, geraram muitos outros filhos e filhas. E como passaram-se centenas de anos, estes filhos e filhas cresceram, assim como os netos, e bisnetos, e tataranetos, e assim por diante, os quais também geraram muitos filhos por causa da quantidade de anos que viviam. A esta altura a Terra já estava com uma população enorme. Imagine centenas e milhares de pessoas que viviam 930 anos, como Adão viveu, gerando filhos e filhas a cada Noá. Note também no verso 7 do capítulo 5 que Sete viveu 807 anos depois que gerou seu primeiro filho, e Sete gerou outros filhos e filhas que também cresceram e geraram outros filhos e filhas e assim por diante. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. 8 viveu ao todo 912 anos e morreu. Gênesis 5, 7, 8. Tenho uma outra triste notícia para você: a esposa de Caim não era um Et. Na época em que os descendentes de Sete iam nascendo e crescendo, Caim ainda era vivo. Logo, casou-se com algum destes descendentes de Sete, ou de Adão e Eva, já que a terra possuía uma população enorme naquela época. Muitos pensam que naquele tempo somente Adão, Eva, Caim e Sete eram os habitantes da terra, e por isso caem no erro em achar que a Bíblia tem algo de errado ou que a esposa de Caim era de fato um Et. Se continuarmos lendo o capítulo 5 até o final, teremos uma distante noção de quantas pessoas já poderiam existir na terra ao longo dos anos, pois fala sobre a descendência de Sete. Mas então por que o nome destes outros filhos e filhas de Adão e de seu filho Sete não foram escritos na Bíblia? A Bíblia registra os nomes e a descendência das pessoas que têm alguma ligação com o Senhor Jesus. Você pode verificar o relato destes mesmos descendentes de Gênesis 5 em Lucas 3, 23 a 38, onde há um registro da genealogia de Jesus. Dessa forma podemos concluir que Deus inspirou seus servos a que registrassem na Bíblia somente os fatos mais importantes da história da humanidade, para que por estes escritos sagrados encontremos respostas para nossa vida. Mas também podemos notar claramente através deste artigo que podemos encontrar respostas até mesmo para as questões que a Bíblia não fala com detalhes. Espero que este estudo tenha ajudado a abençoar sua vida e dar-lhe a resposta que precisava encontrar. Quer aprender a resolver e ter resposta para diversas questões polêmicas e difíceis da Bíblia? Você tem curiosidade de entender certas passagens da Bíblia ou sente dificuldades para entendê-las e interpretá-las? Se sente confuso com certas questões que outras pessoas também têm, ou que por acaso alguém te perguntou ou já ouviu falar? Por que Paulo mandou as mulheres ficarem caladas na igreja? Como as pessoas eram salvas antes de Jesus Cristo? Os dinossauros são mencionados na Bíblia? Deus ainda fala hoje em dia com as pessoas através de sonhos? Existem muitas questões que realmente são difíceis de responder, como as acima citadas e como esta tratada neste artigo. Muitas pessoas buscam tirar as mesmas dúvidas. Mas felizmente há uma solução para isso. Seja qual for a situação, a Bíblia sempre nos deixa uma resposta. Basta estudarmos e analisarmos cuidadosamente e atenciosamente os escritos da Palavra de Deus. Para ajudar mais ainda nesta tarefa, você pode conhecer o Manual Bíblico das Questões Difíceis e Polêmicas da Bíblia.
Quem sabe você é um pastor, presbítero, pregador da palavra, evangelista, professor da escola bíblica dominical, etc., e gostaria de se preparar melhor para exercer este ministério sendo mais persuasivo e tendo mais conhecimento bíblico. Se você ama estudar a palavra de Deus e gosta de tirar suas dúvidas para diversas questões difíceis de se entender e até polêmicas, então este manual é para você. São mais de 250 questões difíceis e polêmicas da Bíblia, reunidas com todas as respostas buscadas encontradas na palavra de Deus e respondidas de forma simples e descomplicada, com referências bíblicas. Depois de estudar a Bíblia Sagrada com este manual, você terá muito mais capacidade de responder às situações difíceis só de aprender com estas questões. Sua percepção e interpretação do texto vão ficar muito mais aguçadas, além de já ter a resposta para mais de 250 perguntas. Clique no link abaixo do vídeo na descrição e conheça mais. 1. Assistam nossos vídeos, que vou deixar aí na tela. Clica, nos acessa, curte nosso canal, tá? Se inscreve, é muito importante pra gente. E dá o like, que aí melhora nossas visualizações e nos ajuda a continuar com esse canal tão bacana pra vocês. Valeu, galera, abraço, beijão, tchau, tchau.